Boa tarde. É, Hoje eu vou falar uma coisa que é um pouco diferente, mas é sobre seguir a Deus, no fundo é isso. Deus, quando te chama, Ele te chama para trabalhar para Ele de diversas formas. Essas formas podem ser, né, ou laico ou consagrado, né? Dentro de consagrado, você pode ser padre, pode ser um leigo consagrado, pode ser um monge, tem diversas formas, né? Ordem terceira, pode ser diversas formas, pode ser também diácono, tudo isso são ordens, já é consagrado ao Senhor. Mesmo não sendo consagrado, Deus também tem diversas outras formas de segui-lo, que Deus te chama para ser servo dele, né? Às vezes esse servo é para dirigir um grupo de oração, dirigir um apostolado, dirigir diversos trabalhos dentro da igreja. Por exemplo, aquele pessoal que ajuda na comunhão, os mesques, né? Tem diversos trabalhos dentro da igreja que o Senhor chama e precisa de gente, né? E nós somos chamados a ser estas pessoas. E nenhum deles é menor que de nenhum outro, todos têm a sua responsabilidade, seu chamado. Você vê que se você cumprir esse chamado de uma forma total, integral, como Deus quer, você está sendo chamado, é um chamado à santidade. O que é santidade? É um caminho perfeito na amizade de Deus, com Ele, para Ele, né? Mas eu vou falar hoje especialmente de duas pessoas que eu vi, né, e conheço a história, alguma coisa pelo menos, desse chamado para andar com Deus. Os dois são chamados de ser sacerdotes, né? O primeiro foi um senhor de mais ou menos 60 anos que apareceu. A gente estava num evento na igreja. Nesse evento tinham 4 pessoas lá na frente rezando, eu era uma delas, e de repente veio no coração, ele falou qual era o problema dele. Deus falou: não é nada disso. Tá bom, você escuta, né? Misericórdia. E falou assim: então vamos entrar em oração, vamos ver o que Deus quer, né? E entramos em oração, e aí Deus fala assim, ele ia falando e eu só ia repetindo. Deus está dizendo que você foi chamado para ser sacerdote, você pensou muito nisso, ainda lá atrás, lá na sua juventude, e você começou um caminho e largou. E Deus está dizendo para você o seguinte: Ele nunca desistiu do teu chamado. O teu chamado continua aí, esperando por você. E Ele fala que a tua vida sempre ficou dando volta, e nunca se concretizou, você nunca se sentiu realizado, porque você nunca obedeceu ao chamado que está dentro de você. E eu ia falando isso, a cara do sujeito ia ficando cada vez com o olho mais esbugalhado, olhando para a minha cara, e no final eu falei assim: olha, não interessa a idade que você tenha, o seu chamado está de pé, e Ele está mais uma vez falando com você, esperando você. Ele parou, ficou me olhando, e ele virou para mim e falou assim: como é que você sabe disso? Eu falei: eu não sei de nada, eu não sou ninguém não. Agora Deus sabe, e é Ele que está falando. Quando eu falei que era Deus falando, aí que o negócio ficou mais complicado. E Deus fala? Eu falei: Deus fala, sempre falou, e continua falando, e vai continuar falando. E Ele está te chamando. E ele saiu meio assim, atordoado, agradeceu o Senhor, atordoado, foi para frente do Santíssimo e por lá ficou. O que aconteceu depois, eu não sei. A decisão é de cada um de seguir ou não, né? É uma decisão difícil, complicada, mudança total de vida. Sacerdócio não é emprego, sacerdócio é modo de vida, é totalmente diferente, é outra coisa, não tem nada a ver com a dimensão daqui da Terra. E o segundo caso era eu já conheci ele como Padre Walter, né?
E ele tem uma coisa muito especial, ele não é uma alegria fantástica, mas o chamado dele foi diferente, né? Ele começou a frequentar a igreja já com uns 30 e tantos anos, é, e, e era uma pessoa muito alegre, era reitor de colégio, tal, alegre, dançarino, cantor, uma figura assim de inexistente no planeta, né? E um dia desses ele foi na missa, num centro internacional lá da renovação carismática. Tinham dois padres que são verdadeiramente dois santos, eles dois já faleceram, já estão na glória. Que alegria, né? Primeira coisa, que alegria. Os dois, santidade pura. Eu nunca vi coisa parecida na Terra, esses dois. E esses dois, ele estava, o padre estava no final da missa, nos avisos, acho que era nos avisos. E aí Deus fala com ele no meio da missa, e ele para a missa e fala assim: Deus está falando nesse momento que tem uma pessoa aqui que está sendo chamada ao sacerdócio. E o padre Walter falou, é muito engraçado, porque ele estava sentado na última cadeira, né? Ele vira para trás e fala assim: quem será? Quem será? E ele contando a história é mais engraçado, né? Mas quem será? Aí o padre Cris lá na frente vira e fala assim: é você mesmo, que virou para trás. E a igreja cheia, né? Aí ele bota a mão: eu, Senhor? Aí ele responde lá na frente: é você mesmo. Ele sai da igreja atônito, vai para casa. No dia seguinte ele tinha que fazer um discurso no colégio para todo mundo. E aí ele só fala de Deus. Nem o que ele escreveu ele não leu, ele só falou de Deus. E aí ele fala assim: ferrou, é verdade, não é para mim mais ser isto. E aí ele pede demissão, larga tudo e entra para os dominicanos para ser sacerdote. A história dele é fantástica. Mais tarde eu vou contar mais um pedaço da história dele, que é de um nível de amor de Deus também fantástico, né? Essa foi, eu diria, essa foi a segunda conversão dele. Teve a primeira conversão quando ele largou todas as coisas que entrou para a igreja. Teve uma segunda conversão quando ele se tornou padre. E tem a terceira conversão. Mas essa é outra história, né? A gente conta depois, tá bom? Paz e bem.